pessoal, mais uma vez falando de Black Clover. Dessa vez eu vou falar sobre os 9 esquadrões de Clover. Os Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover, eles são organizados onde os magos selecionados, por meio de teste, é claro, entram e se tornam parte dos militares do Reino de Clover, do Reino de Trevo. E geralmente essas organizações elas são representadas por um logo, por um símbolo. Não existe ainda definido no mangá o que cada organização faz. A gente tem uma ideia do que o mangá e o anime nos passaram até então. Essas organizações elas são 9, com 9 capitães e grupos de cavaleiros. Tá? A adesão dela é feita através de um exame de entrada, que já foi mostrado no mangá e no anime. É um exame bem simples, onde os candidatos ficam numa espécie de coliseu, eles fazem demonstração de poderes e os capitães escolhem quais serão os novos integrantes ali do esquadrão. E aí a gente tem um ranking de cavaleiros mágicos que segue do mais forte para o mais fraco de acordo com o ranking. A gente tem o Mago Imperador, que é o Rei Mago, atualmente é o Julius Novacrono. A gente tem o Grão Cavaleiro Mágico, que seria algo como o Capitão, é o Capitão na verdade. A gente tem um Cavaleiro Mágico Sênior, a gente tem um Cavaleiro Mágico Intermediário e a gente tem um Cavaleiro Mágico Júnior, que é o que a maioria dos cavaleiros são hoje nos esquadrões. Tá? O líder dos Cavaleiros Mágicos, que é o Mago Imperador, ele é o mais alto na organização, como eu havia dito. E abaixo do status de Mago Imperador existem os capitães. Atualmente existem 9 dentro da história. E aí a gente vai falar agora sobre os esquadrões e pincelar um pouco sobre cada um desses 9 capitães existentes dentro do Reino de Clover. A gente tem o primeiro esquadrão, que é o Servuciano, que atualmente tem como capitão o Rio Bonsmortier. Ele é o capitão mais jovem da história, ele tem só 19 anos. Ele é um prodígio dentro da obra, porque com 19 anos ele conseguiu se tornar um capitão, e além disso ele tem uma magia bem peculiar, que é a magia de pintura. Com a magia de pintura, o Ryu ele consegue fazer praticamente tudo, desde criar atributos mágicos até objetos, enfim. Ele é literalmente um gênio. O problema do Ryu é que ele é muito inexperiente e ele é um pouco imaturo. E tem uma personalidade um pouco excêntrica, então isso acaba impedindo que ele avance um pouco na magia dele. Recentemente, no arco de Spades, ele ajudou a Noel lá na luta contra a Megícula. Ele fez uma magia chamada Magia Valhalla, onde ele pinta os deuses, o Odin e algumas figuras nórdicas lá. Foi uma magia maravilhosa, ele realmente mandou muito bem como suporte nessa luta. O Ryu também foi possuído por um elfo, nesse caso o Lyra. E aí quando o elfo deixou o corpo dele, ele deixou rastros de poder élfico dentro do Ryu. Então um cara que já era forte, ficou mais forte ainda. Se eu fosse citar um membro desse esquadrão, do Servuciano, eu citaria a Frágil Tormenta, que tem magia de gelo. Ela foi muito pouco aproveitada na história, mas ela é uma personagem forte, tá? A gente tem o Julius Novacrono, que é o atual Mago Imperador, já foi capitão desse esquadrão. E a gente tem o Yami Sukehiro e o William Vangiance. O Yami Sukehiro atualmente é capitão dos Touros Negros e o William Vangiance atualmente é capitão do Alvorecer Dourado. Vamos para o próximo esquadrão. E aí a gente vai falar agora do esquadrão Orcas Violetas. Esse é um esquadrão muito pouco aproveitado na história até então. Acredito que eles terão desenvolvimento futuro. Isso não aconteceu ainda. O primeiro capitão conhecido do Orcas Púrpuras era o Geldry Poisot. Supostamente ele traiu o reino, então ele foi retirado desse cargo, acabou sendo preso. E aí o cargo de capitão passou para o Kaiser Granvorka, que é o capitão mais velho atualmente em Clover. Ele tem 49 anos e ele tem uma das magias mais poderosas em nível de defesa, que é a magia de vórtice. Ele usa esse atributo mágico para criar redemoinhos mágicos que dissipam a magia dos outros. É roubadíssimo, tá? Dentre os membros que eu poderia citar desse esquadrão, eu cito o Zara Ideali, que é o pai do Zora, que atualmente é um dos membros do Touros Negros, um personagem com bastante destaque na obra. Vamos para o próximo esquadrão. E agora a gente vai falar sobre os Pavões Corais.
que é um dos meus esquadrões favoritos. Ele é o esquadrão da Dorothy Unsworth, é a atual capitã dele. Ela tem 27 anos. A Dorothy é uma das personagens mais misteriosas da obra, porque aparentemente ela seria uma bruxa, pelo design dela, do personagem, enfim. Ela passa grande parte do tempo dormindo, então por mais que ela seja capitã, ela quase não exerce essa função. Administrativamente, quem faz isso para ela é o vice-capitão, que é o Kirsky Vermilhão. Ela é uma mulher jovem, de pele clara, ela usa uma magia extremamente roubada, que é a magia dos sonhos, e ela tem uma habilidade chamada Mundo do Glamour. Essa habilidade já foi usada no anime, no mangá também, claro, mas ela quase não aparece muito porque ela dorme mais do que qualquer coisa. Ainda assim, é uma personagem muito interessante. Ela tem uma das magias mais poderosas de Black Clover, que é a magia dos sonhos. Ela foi uma das personagens que revelou para Noelle tudo o que acontecia com relação à família dela. Existe uma maldição na mãe dela, na Acer Silva, e ela foi quem revelou isso para Noelle, porque a magia dela, de certa forma, countera qualquer ação de maldição dos demônios dentro da obra. É um assunto denso, eu vou me estender por aqui e a gente vai aprofundando os capitães em outros vídeos, tá? Mas é só para vocês conhecerem mesmo os capitães de Clover. Um membro notório desse esquadrão seria o Kirsky Vermillion, que é o vice-capitão dela. Age como capitão na maioria das vezes. É um nobre também. A Dorothy ela não é nobre, a origem dela é misteriosa. Acredita-se que ela seja bruxa, como eu disse, mas a gente não sabe ainda. Espero que a gente possa descobrir isso em breve, tá? Vamos agora para o próximo esquadrão. Antes que eu me esqueça, a Dorothy também foi possuída por um elfo, assim como o Uriel e assim como o Kaiser também. Eu esqueci de comentar que o Kaiser foi possuído por um elfo, só que a gente não teve o nome desse elfo, ao contrário do caso do Uriel, que a gente soube. No caso do Kaiser a gente não soube. E no caso da Dorothy, o nome do elfo é Reeve. Ela se apossou do corpo da Dorothy no Arco dos Elfos e lutou contra os heróis lá quase no final do arco, na verdade, no Arco dos Elfos, né? Agora a gente pode ir para o próximo esquadrão. E aí a gente tem o esquadrão dos Louva-a-Deus Verdes. O nome realmente é Louva-a-Deus Verdes. O capitão é o Jack, o Estripador. Ele tem 28 anos. Ele usa magia de corte. Com essa magia ele consegue cortar qualquer atributo mágico com as lâminas de mana, inclusive magia espacial, que é um atributo roubadíssimo dentro de Black Clover. Ele é o rival do Yami Sukehiro na obra. Eles meio que disputam poder, enfim, um monte de coisa dentro da obra. Se eu fosse citar um membro desse esquadrão, eu citaria o Seki Bronzaza, que é o lado cômico da obra. Ele é muito engraçado. Ele começou na obra meio que como um vilão e acabou indo pro lado cômico, acabou virando um personagem de alívio cômico. É muito legal. O Jack é um personagem que foi bem aproveitado agora no arco de Spades. Teve uma luta bem interessante. E é isso. Como eu disse, eu vou fazer só um resumo e aí futuramente eu faço mais vídeos falando individualmente sobre esses capitães, tá, gente? Ele não é nobre, também ele é um plebeu, assim como Yami, como Asta, como o Yuno, né, aparentemente, como eu disse no vídeo anterior de Black Clover, mas é um cara extremamente poderoso. E aí a gente tem um dos esquadrões mais poderosos de Clover e talvez um dos favoritos de Clover aí. Todos os fãs de Black Clover conhecem e amam esse esquadrão, que é o Rei Leões Carmesins. O Rei Leões Carmesins, ele no início da obra teve como capitão o Fuego Leão Vermilhão. O Fuego Leão passou por um problema, ele foi atacado no comecinho da obra pelo chefe dos elfos, e aí ele ficou impossibilitado de liderar esse esquadrão, aconteceram alguns problemas com ele. Quem assumiu foi Meregliona, sua irmã, e a Meregliona ficou durante um bom tempo como captando esse esquadrão até que ele pudesse se recuperar. Ele acabou herdando o espírito da Salamandra, um dos 4 espíritos elementais que aparece na obra. Na verdade apareceram 3 até então, esse é um dos 3. Apareceu o do fogo, da água e do vento. Ele é extremamente poderoso, Fuego Leão.
Assim como a Merilliona também é extremamente poderosa, eles são muito fortes. Eles são parentes dos Silva, parentes direto. Tem um parentesco também com o primeiro Mago Imperador, assim como os Silva também. Eles têm uma linhagem muito próxima ali, os Silva e os Vermilion. É isso. Membros notórios desse esquadrão, os irmãos Vermilion, claro. Fuego Leon, Leopold, Merilliona, certo? A gente pode ir para o próximo esquadrão. O próximo esquadrão é o Rosa Azul, que é um esquadrão praticamente constituído de mulheres. Existem alguns homens que exercem funções de bastidores, mas em sua maioria são mulheres. A gente tem a belíssima Charlotte Rosalie como capitã desse esquadrão, uma mulher extremamente bonita e poderosa, é de uma família nobre. A Charlotte usa a magia de roseiras, ela cria um chicote com rosas e ela usa esse chicote para ataques de médio e longo alcance. Ela também possui magia regenerativa, isso aparece no arco de Spades, quando ela tem um desenvolvimento maior por conta de um treinamento que ocorre. Posso fazer um vídeo falando sobre esse treinamento depois, mas ela é extremamente poderosa. Ela também foi possuída por um elfo, a Charla, o elfo que possui o corpo dela. E se eu fosse citar um membro notório desse esquadrão, eu citaria a Sol Marrom, que é sempre a fiel escudeira dela, tá do lado dela para praticamente tudo, e é mega protetora com a Charlotte. O próximo esquadrão é o meu favorito, são os Águias de Prata, que é o esquadrão liderado pela família Silva. Há muito tempo, o primeiro capitão desse esquadrão foi Acer Silva, que é a mãe de Noel, a mãe de Nozel. Atualmente é a Nozel Silva, o capitão desse esquadrão. É um dos personagens mais fortes da obra, um dos capitães mais fortes da obra também. Ele usa a magia de Mercúrio, uma magia extremamente roubada nesse universo, porque ela é muito versátil, ela consegue fazer muita coisa. Ele consegue consegue atacar, na verdade, né? Se atacar é ótimo. Ele consegue atacar, ele consegue se defender. É uma magia muito versátil. Membros notórios desse esquadrão, os irmãos Silva, Nebra, Solid e o próprio Nozel. A Noel, ela não faz parte desse esquadrão, ela é irmã do Nozel, irmã mais nova, ela está em outro esquadrão, os Touros Negros. Então, basicamente são os três, Nozel, Nebra, Solid. Nozel é um dos fortes candidatos a futuro Mago Imperador, junto com o Fuego Leon e Yami, e algumas pessoas apontam Merilliona também. O fandom é louco pro Yami ser o Mago Imperador, mas assim, acredito que o Nozel tenha grandes chances por ser um cara mais centrado, responsável, enfim. Acredito que em nível de força eles estão muito, muito iguais. E agora o último esquadrão da lista, o penúltimo na verdade, os Touros Negros, que sem sombra de dúvidas é o esquadrão queridinho de todo o fandom de Black Clover, porque é o esquadrão onde se encontram os personagens mais fortes da obra, eles estão ali. A gente tem o Yami, que é o capitão, que tem uma magia extremamente roubada, que é a magia das sombras. A gente tem Asta, Noel, dentre outros, né? O Yami, ele é um dos personagens mais populares da obra, sempre foi desde o começo. Ele é um estrangeiro, veio de outro país, é um plebeu, assim como o Asta, assim como o Jack, enfim. Existe um chip ali entre ele e a Charlotte, porque a Charlotte gosta dele, mas ele não sabe até o momento. Assim como existe também um chip na internet do Nozel com a Dorothy. Não sei de onde tiraram esse chip, mas existe. Só um adendo que eu não esqueci de comentar lá na vez do Nozel e na vez da Dorothy. E é um cara extremamente poderoso, carismático, engraçado, e reuniu uma galera de peso para montar o esquadrão dele. É um personagem que promete muito mais do que já vem dando pra gente. Atualmente ele foi capturado no arco atual, no arco de Spades, ele e o Vangiance, e a galera tá lutando para salvar os dois, inclusive. Membros notórios? Gente, todos. Porque tem Noel, tem Asta, tem Vanessa, tem Lucky, tem Ghost. Não tem como escolher um membro notório desse esquadrão, tá? Todos são membros notórios. E agora sim o último esquadrão, que é o Alvorecer Dourado.
Esse esquadrão foi tido durante muito tempo como o esquadrão mais forte de Clover, por conta do número de estrelas que eles conseguem dentro de uma competição específica que existe dentro da obra. Eu esqueci de comentar isso, inclusive. Existe uma competição dentro da obra desses esquadrões, e à medida que eles vão completando missões, eles ganham estrelas. E essas estrelas é o que define qual é o melhor esquadrão dentro desse universo. O Alvorecer Dourado é tido como o melhor esquadrão. O capitão desse esquadrão é o William Vangues. É um capitão com um design bem interessante. Eu acho que junto com o Nozel e com o Jack são os personagens que têm um melhor estilo, assim. Eu particularmente gosto, né, desses três em relação a estilo. O Vanguance foi possuído por um elfo, que é o Lich, que é praticamente o boss do arco dos elfos. Ele é um personagem de suporte extremamente poderoso. Ele usa a magia da Árvore da Vida, Yggdrasil. É uma magia regenerativa, de suporte. Ele consegue counterar inimigos, defender, curar. É um cara... É um tanque dentro dessa obra, né? Ele é feito para defender pessoas. Membros notórios desse esquadrão, vários também. É bem parecido com o que acontece com os Touros Negros. Tem o Yuno, que é um dos protagonistas da obra. Tem a Mimosa Vermilhon, que é uma maga de suporte, de cura. Tem o Klaus, enfim, é um esquadrão bem com bastante destaque na obra. Alvorecer, Águias de Prata, Touros Negros e Rei Leões, eles são esquadrões muito aproveitados até então. Eles ganharam muito destaque na obra, acaba que infelizmente os outros não têm tanto até o momento. Mas como o Yuki Tabata ele é muito bom em desenvolver personagens, eu acredito que isso aconteça mais pra frente. Até porque a obra está se expandindo, muita coisa está acontecendo. É isso, gente. Esse foi o meu resumo dos capitães, dos esquadrões. Se você gostou, compartilha, curte, com quem gosta de Black Clover, com quem gosta de cultura pop. Vou ficando por aqui e até a próxima.